ação nessa live com o tema Pensar e Agir. Então, para que a nossa energia e o nosso ânimo sejam renovados constantemente, é necessário tirar os nossos sonhos do papel. Então não basta nós só pensarmos naquilo que nós sonhamos, que nós almejamos. Nós precisamos traçar metas, traçar ações que nos levem a conquistar o que tanto almejamos, né? Então, toda vez que a gente fica só no campo do pensamento, só no campo da mente, né? Pensando em tudo que nós queremos fazer na vida, pensando em tudo que nós queremos conquistar, quando a gente só fica no campo do pensamento, mas a gente não parte para o campo da ação, isso vai trazer algumas consequências para a gente. Primeira, desgaste emocional. Por quê? Porque passa mês, passa ano, passa o tempo, passa, e você começa a deixar de lado aquele sonho, aquele projeto que está na sua mente, porque você não vê a colheita disso. Então você acaba o quê? Desistindo, você acaba se conformando em não realizar aquele sonho, em não realizar esse projeto que você tem na sua mente, né? Porque você vai ficando desgastado emocionalmente. Aí é onde vem principalmente aquelas setas no coração da gente, que é como se a gente se sentisse o quê? Para trás, né? Na vida é como se a vida da gente ficasse andando em círculos, né? Ficássemos dando voltas e nunca vai chegando a um propósito. Já viram aquela expressão, vou seguir o curso do rio, deixa a vida me levar? A maioria das pessoas que estão com essa atitude, deixa a vida me levar, vou seguir o curso do rio, é porque elas estão num desgaste emocional muito grande. Elas tiveram muitos sonhos, muitos projetos, pensaram, têm o desejo, mas aí o que acontece? Como fica só no campo da mente e não parte para o campo da ação, é onde vem esse desgaste, não é? E outra coisa que acontece quando nós não partimos para a ação daquilo que nós almejamos, só ficamos no campo do pensamento. É muito mais fácil permanecer na zona do campo de conforto, né? Porque aqui no pensamento não vai gastar energia, não vai se movimentar. Então pensa aí comigo. O tema da nossa live, pensar e agir. O tempo todo a sua mente e a minha é repleta de pensamentos. Cabe a cada um de nós gerenciarmos bons ou maus pensamentos. Agora, para a sua energia espiritual, para a sua energia emocional, ser renovada a cada dia, a cada momento, é necessário você tirar os sonhos do papel e partir para o plano da ação. Se você viver só no campo, na esfera do pensamento, eu tenho vontade disso, eu queria tanto isso na minha vida, eu queria ter vivido isso. Se você ficar só no campo do pensamento, você vai deprimir. Por quê? Porque ficar no campo do pensamento traz desgaste emocional. Porque vai passando o tempo, você vai começar a abrir mão do que você sonha, você vai começar a largar mão do que você sempre sonhou. Porque você
não colhe, não vive, fica só no pensamento, então é onde vem a frustração. Ah, isso não é para mim. Aí a gente joga a responsabilidade para Deus. Ai, Deus, isso não é para mim. Ai, Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas pensa comigo, você só ficou no campo do pensamento. Você não traçou um plano de ação. Como você vai conquistar aquilo que você almeja? Não importa a área, espiritual, profissional, sentimental. Por isso nós temos que fazer uma autoavaliação. O que é que eu estou fazendo, né? O que é que está me bloqueando, que eu não estou conseguindo traçar o caminho certo para conquistar o que eu sonho. Então, nós não podemos passar a nossa vida só no campo da mente. Por isso eu quis trazer esse tema, pensar e agir. Então, para a sua energia emocional, espiritual ser renovada constantemente, é necessário tirar os planos, os sonhos do papel. Lembrando, né, que você ficando só no campo do pensamento ou você agindo, vamos dizer, eu não tenho força, você inculcou na sua cabeça que você não tem força, capacidade para realizar, para viver o que você sonha. Então você fica fortalecendo uma ideia contrária, porque Deus não tem essa ideia para você. Se você permanecer com essa ideia contrária, qual que é o mais triste, gente? Se nós desistirmos dos nossos sonhos, ou se nós agirmos para conquistar o que nós sonhamos, de qualquer forma, o tempo é implacável. O tempo vai passar de qualquer forma. Se você ficar na zona do conforto, se você ficar na zona do desmerecimento, se você ficar só pensando e não traçar uma ação para te levar onde você deseja, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, cabe a nós sermos produtivos. Ah, Gabriela, mas eu não tô nesse ânimo, eu não tenho mais essa expectativa. E você não vai ter mesmo se você ficar só no pensamento, porque faz tantos anos que muitas vezes a gente fica com um pensamento fixo, um pensamento contrário, que essa ideia ela fica enrijecida, ela fica cauterizada na nossa mente. Então há um processo de tempo para nós trocarmos esses pensamentos pelos pensamentos corretos que nós devemos ter da nossa vida. E olha só, eu trouxe aqui uma questão. O que é que nos impulsiona a tirarmos os nossos sonhos do papel? O que é que nos impulsiona a tirar os nossos sonhos do papel? Primeiro, qual que é a verdadeira razão, o verdadeiro valor? Não estou falando aqui do valor financeiro. Qual que é o verdadeiro valor daquilo que você tanto almeja? O que isso vai proporcionar na sua vida? 2. Qual é o motivo que pode impulsionar você a tirar o seu sonho do papel? Uma vida de resultados. Porque a partir do momento que você tira algo da sua mente e você tira do papel, né? Você tira do campo do pensamento e você começa a traçar uma rota e você alcança um resultado, aquilo traz uma energia emocional, aquilo traz uma energia espiritual para você. E quando você colhe o resultado, você pensa: vou reprogramar a minha mente, eu tenho capacidade de alcançar novos sonhos sim, porque olha o resultado que eu colhi de eu ter agido. Então você vai dar um start no seu cérebro, entendeu? Claro que o primeiro passo é o mais desafiador, igual eu anotei aqui. Por quê? Porque passa-se tanto tempo
né, no campo do pensamento, né, ano após ano, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, como eu queria ter feito isso. Passa-se tanto tempo num certo comodismo mental que quando você dá o primeiro passo é desafiador. Você tem que desprogramar muita crença limitante. É como se você tivesse saído da inércia, aquele estado estático, e de repente você se abriu para a vida, você se colocou em movimento, né? Então, quando nós estamos parados, né, naquela fase estática, só seguindo a vida, só deixando o curso da vida nos levar, quando nós tomamos as rédeas, tomamos o autogoverno e nos movimentamos, aí nós começamos a colher o resultado, aquilo gera uma nova frequência, aquilo gera uma nova energia, aí você consegue dando outros passos. Por isso que eu quis trazer essa live. As pessoas muitas vezes ficam frustradas com Deus. Por quê? Porque elas têm bons pensamentos, elas têm bons planos, boas intenções, mas não basta só isso. Nós temos que traçar um plano de ação para nós chegarmos onde nós necessitamos. E primeiro, você precisa fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua mente, o seu espírito, né? Então você precisa alimentar. Lembra que eu falei para vocês no começo aqui da live que a nossa mente é repleta de pensamentos? Cabe a cada um de nós gerenciarmos bons ou maus pensamentos. Então, para você conseguir gerenciar os seus pensamentos, a fonte precisa estar correta. Então, se você perde muito tempo cuidando da vida da outra pessoa, se você perde muito tempo observando a vida da pessoa, se você perde muito tempo naquilo que é infrutífero, os seus pensamentos têm uma fonte, uma base muito rasa. Mas quando você traz coisas concretas, profundas, você vai quebrando a crença limitante. O que é crença limitante? Todos nós temos crenças limitantes. Todos nós, desde que nós nascemos, porque nós viemos de uma família. Isso chama sistêmica. Então, nós viemos de uma família. Gente, a nossa família, os nossos antepassados, eles também têm crenças limitantes dos antepassados deles. Então, você pode ter uma crença limitante de não merecimento. Então, nada de bom está acontecendo porque você não merece, porque isso não é para você. Isso é uma crença limitante. Porque se é para outra pessoa, por que não é para você? Se você tem o mesmo valor para Deus. Então, nós temos o quê? Crenças limitantes de escassez que nós temos que quebrar. Para mim tá bom, eu ganho só isso. Tá tudo certo. Crença limitante. Por que você não pode viver o extraordinário? Por que você não pode viver algo melhor? Então, nós precisamos quebrar as crenças limitantes. Crença limitante do perfeccionismo. Se uma coisa não for de um jeito, então ela não pode acontecer de outra forma, né? Aquela rigidez, que as coisas têm que ter só um caminho. Tudo isso é crença limitante. E cada família tem uma crença limitante. Cada criança interior, cada um de nós absorveu isso. E isso vai se quebrando ao longo da vida, conforme nós amadurecemos, conforme nós permitimos, né? Então, pensa comigo. Você precisa em 2023... Você precisa sair do campo do pensamento e unir isso ao campo da ação. Não fique só no campo do pensamento. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo.
Porque fica muito distante, gente. Fica muito distante, não se tem perspectiva, não se tem um olhar, né? Se a sua questão é emocional, o que você tem que fazer? Crescer emocionalmente. Fazer boas leituras, assistir vídeos que te funcionem ou fazer uma terapia. Você precisa crescer. Se a sua questão é profissional, o que é que está bloqueando você de crescer profissionalmente? Então, nós precisamos ir zelando da nossa vida. O ser humano que não faz autoavaliação, que não olha para si, gente, a vida dele vai virando uma bola de neve. E Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso e bondoso. A palavra de Deus nos fala lá em Jeremias, como eu amo esse versículo, gente. Jeremias 29, o versículo 11. Assim diz o Senhor, o teu Deus: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e prosperidade, para vos dar um fim em um futuro. Então, o próprio Deus nos enxerga lá na frente. E você precisa apostar todas as fichas em você, mas não delegue para Deus aquilo que é seu. O que você deve fazer? Você deve exercer seu autogoverno. Se você ficar parado, inerte nos seus pensamentos, você nunca vai alcançar o que você tanto almeja. Gente, esses dias eu assisti um pedaço de uma ministração do Cláudio Duarte, eu achei muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Ele falou que todo sonho é relacionado a trabalho, mas sonho que não é relacionado a trabalho é delírio. O que eu estou querendo dizer aqui? Esse trabalho. Todo sonho é relacionado a trabalho. Gente, para você realizar um sonho, esse trabalho que ele está falando da conexão do esforço. Não tem como você alcançar o seu sonho sem movimento de vida, sem esforço. Isso é delírio. É passar anos e anos pensando em algo, até que se desanima tão profundamente que já nem pensa, vai abrindo mão. Ah, isso não é para mim não, porque faz tantos anos que eu quis, não deu certo. Fortaleceu tanto aquela crença limitante que ela se tornou realidade, mais do que a palavra de Deus deveria ser em sua vida. Então, todo sonho é relacionado a trabalho, a metas, a esforço, a movimento. O que você só fica pensando e não se esforça é delírio. O que é delírio? É ter aquela ideia que fica vagueando, mas não te leva a lugar nenhum. E nós não precisamos viver uma vida andando em círculos. Gente, o nosso tema, pensar e agir. Deus é o maior interessado que você tire os seus sonhos do papel e os coloque em prática. Deus é o maior interessado que você gerencie bons pensamentos, mas que você parta para o campo da ação. Porque a ação vai gerar em você motivação, energia. Você vai quebrando as barreiras do seu cérebro. A sua mente não quer, mas o seu espírito vai ficando mais fortalecido. Você colhe um resultado, aquilo te anima, aquilo te impulsiona a continuar. Pense naquilo que você tanto quer, o que aquilo vai proporcionar para você no futuro se você conquistar. Se o que ainda você pensa e sonha é algo precioso para você, se você conquistasse isso hoje, o que é que isso iria proporcionar para você e para aqueles que estão à sua volta?
É muito importante definir isso, porque isso nos tira daquele tempo, daquele tema de ser mesquinha, de ser egoísta, porque quando a gente pensa numa grandeza de algo que a gente almeja, algo digno, isso não se estende só a nós, se estende a todos que convivem com a gente. Pensa que com a sua vitória, quantas pessoas da sua família seriam beneficiadas com a sua vitória. Aí você pensa, ai, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque você faz parte de um sistema familiar, você faz parte de uma sociedade. Então, a sua vida influencia e muito. Agora, vamos meditar aqui. Qual é o bloqueio que te impede de sair do campo da mente, do campo do pensamento e ir para o campo da ação? Se nós ficamos só no campo do pensamento e nunca traçamos um plano para chegar onde nós desejamos, existe um bloqueio. E nós temos ao longo da nossa vida, conforme nós vamos amadurecendo, nós precisamos ir quebrando, rompendo esses bloqueios. Existem vários bloqueios. Necessidade de aprovação, né? Necessidade de aprovação. Qual outro bloqueio? Necessidade de autoafirmação. Alguém precisa falar pra gente, né? Pra gente sentir que a gente tem valor, que a gente consegue. Então, a gente precisa romper os bloqueios. Mas existe o maior de todos. O maior bloqueio que te impede de sair do campo do pensamento, não que você não tenha que pensar, mas não é ficar só preso no campo do pensamento. O que te impede, o maior bloqueio de todos, o que me impede muitas vezes é o bloqueio do medo, gente. O medo é paralisante. O medo é paralisante, tá? Ele não permite que você trace ações necessárias. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de traçar as minhas metas e elas não darem certo. Eu tenho medo de arriscar. Gente, o que é a vida da gente se a gente não arriscar? Quais as conquistas que nós vamos ter se nós não arriscarmos? A vida foi feita para ser experienciada. O que é isso? A vida é experiência. Não dá para ter uma vida só de teorias. Se nós pegarmos aí o Thomas Edison, responsável pela nossa lâmpada elétrica, né? Nossa, gente, estuda a biografia dele. Estudem a biografia dele. Ele era um improvável. Até na escola ele não teve oportunidade, ele não teve um olhar de alguém, de um adulto, de um educador. Ele era um improvável. Ele teve uma mãe que o enxergou lá na frente. Talvez você não tenha tido uma base familiar assim, mas Deus é o teu pai e Ele sabe o teu futuro. Deus aposta todas as fichas em você e Ele olha você lá na frente. O Thomas Edison tentou, gente, inúmeras milhares de vezes, até que essa lâmpada, o filamento que é o responsável por ela acender e permanecer, desse certo. Se você pegar uma lâmpada elétrica e olhar aquele filamento delicadíssimo, e todas as vezes que questionavam ele, o que o impulsionava todas as vezes, gente, o Thomas Edison, ele fazia do erro dele oportunidade, gente. Então, se não deu certo a primeira vez que ele tentou criar a lâmpada, ele não fazia aquilo como uma derrota que o desmerecesse.
Ele não fazia isso com a energia vital da vida dele. Ele descobria assim, ué, eu tentei 200, 300 vezes, são 300 vezes diferente que eu não devo fazer mais. Ele fazia um jogo mental. Observe a vida, gente, das pessoas que conquistaram grandes coisas na vida. Todas as vezes que elas erravam o caminho, elas buscavam traçar a rota do caminho certo. Elas não permaneciam no erro, mas não permaneciam se autocondenando, se auto-julgando, gente. Então, Thomas Edison é um grande exemplo, né, para nós. Né? Ele é o responsável pela lâmpada elétrica. Gente, tentou inúmeras, incansáveis vezes. Mas cada vez que não deu certo, ele não olhava como derrota. Ele aprendia que não devo fazer essa experiência dessa forma. Então a vida é feita para ser experienciada, gente. E o medo é o maior bloqueio para que você tire os seus sonhos do papel e os realize, para que você saia do campo da mente e vá para o campo da ação. Há um caminho no meio, há um processo. E o medo fica aí nesse processo, o medo fica aí nesse meio. O medo não permite que você trace as ações necessárias para realizar isso. Por quê? Porque, gente, dá trabalho realizar um sonho. Realizar um sonho, um projeto de vida dá muito trabalho. É como eu trouxe a ilustração da meditação do Cláudio Duarte, né? Todo sonho é comparado a trabalho, mas sonho sem trabalho é delírio. Então, o trabalho aqui está querendo dizer o que para nós? No sentido de esforço, de traçar metas, de ir atrás. Se você fica só pensando no que você queria da sua vida, você vai se acabar emocionalmente. Você vai ficar deprimido, você vai achar que Deus não te ama, você vai achar que tudo dá certo na vida de todo mundo e não dá certo na sua vida. Mas na verdade é que essas pessoas, elas saem do campo do pensamento, traçam uma meta, perseveram e vão até o final. Elas vivem o processo para alcançar o resultado. Então pensa comigo, o medo é o maior bloqueio. Vença o seu bloqueio do medo. Gabriela, como que eu faço para vencer o bloqueio do medo? Você precisa ir contrário à sua mente. Então você quer evoluir na sua profissão, seja saúde, educação, estética, esporte, não importa. Você precisa fazer algum curso, fazer um estudo. Ou você vai ter que dormir mais tarde, ou você vai ter que acordar mais cedo, ou você vai ter que tirar uns minutos do seu almoço. A sua mente, toda vez que você tiver para aprender algo, você tiver que aprender algo novo, que vai transformar a sua vida, a sua mente vai ser a primeira a te barrar. Por quê? É muito mais fácil, gente, nós ficarmos assistindo TV, ficarmos assistindo séries. É muito mais fácil a gente ficar passando horas no celular, trazendo entretenimento para o nosso cérebro, do que nós sentarmos numa mesa para estudarmos, para aprendermos uma live de empreendedorismo, para aprendermos um assunto financeiro, ainda mais se for um assunto que a gente não domina, mais a nossa mente vai querer nos bloquear. Mas nós precisamos o quê? Dar sentido, não é? Dar sentido. Então lembra da pergunta que eu fiz? O que é que nos impulsiona a tirar os nossos sonhos do papel?
Primeiro, identificar a grande razão, o valor daquela conquista que você sonha. Se você conquistasse hoje o que você tanto sonha, o que você tanto pensa, o que isso iria proporcionar para você e para todos à sua volta? O que é que nos impulsiona a tirar os nossos sonhos do papel? Uma vida de resultados. Então, a partir do momento que você sai do campo do pensamento, coloca as ideias no papel, planeja, mas você tira do papel. Que jeito que é tirar do papel? Começar pequenas ações, não é verdade? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem fácil. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero cuidar da minha saúde, estou muito sedentário. Aí todo ano, em janeiro, só que janeiro já foi, fevereiro já foi, janeiro e fevereiro já era, é março de 2023 em diante. E lembrando que você agindo ou não, o tempo continua o mesmo, o tempo é implacável, o tempo não para e o tempo tá passando. A sua vida tá passando também. Então vamos lá. Vamos nesse exemplo, acompanhe esse raciocínio. Todo começo do ano, quero ter uma vida mais saudável, quero fazer isso, exercício, quero comer melhor. Aí você só pensa. Qual que é a primeira atitude, né? Qual que é a primeira atitude? Gente, eu vou dar um exemplo bem assim, prático para vocês do que eu estou vivendo. No momento, eu não consegui fazer um esporte num lugar fechado, numa academia ou numa clínica. Eu amo Pilates, eu amo. Mas eu investi todas as minhas prioridades para conquistar um outro sonho, que foi o lançamento do meu primeiro livro, Ativando Memórias Transformadoras. Mas eu quero uma vida mais saudável. Gente, eu pago um preço há mais de um ano de sair para caminhar. Então, se eu saio para caminhar, para dar uma corrida, enquanto eu ainda não tenho a condição de estar fazendo num lugar fechado, um treinamento e tudo mais, uma academia, porque eu quis investir os meus recursos no que foi necessário para a produção do meu livro, eu tenho que criar outra rota. Então, não fique com essa ideia fixa. Eu só tenho uma rota na minha vida. Eu só tenho uma forma de realizar alguma coisa. Isso te empobrece, isso te rouba. Então, o que você tem que fazer? Isso acaba roubando a sua vida. Então, você vai traçar outra meta. Eu saio para caminhar. Nesse tempo, eu vou orando, eu saio para caminhar, eu vou cantando, eu vou olhar o verde, eu vou. E isso já se tornou um hábito maravilhoso na minha vida, no qual eu tenho prazer. Então, o que eu quero dizer para você? Só que assim, você precisa dar o passo. Será que foi fácil eu acordar 5 horas da manhã para sair de casa umas 15 para 6 ou 20 para 6 para caminhar? Hoje, acordar tão cedo, antes do sol nascer, já se tornou um prazer para mim. E eu não tenho esse julgamento. Se um dia foi necessário que eu dormisse ao extremo muito tarde e no outro dia eu preciso descansar mais um pouco, tá tudo certo, gente. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu vou retomar aquilo já se tornou um hábito. Então pensa comigo, você precisa romper a primeira barreira. A primeira barreira. Por exemplo, quando eu dou esses exemplos para vocês, tirar o sonho do papel, quanto tempo eu tinha um sonho na minha vida de escrever um livro, gente? Muito tempo. Quantas vezes eu começava a escrever e eu parava? Quantas vezes? Então foi necessário eu reprogramar minha mente. Eu vou sair do campo do pensamento
e vou para o campo da ação. Então, o que foi a questão? Escrever continuamente. Ah, Gabriela, primeiro você juntou todo o dinheiro. Não, de forma alguma. Primeiro eu fui escrevendo. Primeiro aquilo foi gerando vida dentro de mim. E no meio do caminho eu fui pesquisando como que eu faria. Aí eu fui buscando outra alternativa profissional, fui buscando outra renda. Então é isso que eu quero falar para você. Para você sair do campo do pensamento e ir para o campo da ação, para de ser perfeccionista, para de esperar a condição perfeita, o momento perfeito. Não, você tem que começar, traçar as ações. Ah, essa ação que eu tô fazendo não tá dando certo. Próximo, faz um X, próximo. Ah, essa outra ação, essa outra atitude que eu estou traçando para seguir o meu sonho não tá dando certo. Sem problemas. Risca, tchau, próximo. Para de perder tempo com o que não deu certo. Invista no seu tempo nas possibilidades. Para de perder tempo no que não deu certo. Se fosse assim, o Thomas Edison não teria criado a lâmpada. Hoje, o Thomas Edison está sendo o grande exemplo dessa live. Se todas as milhares de vezes que não deu certo, ele ficasse choramingando. Ai, não tá dando certo. Ai, tudo que eu tô fazendo não tá dando certo. Ele ficava feliz. Que ótimo, não está dando certo. É porque não é para fazer assim. Então, nunca mais vou fazer um filamento de lâmpada, um teste dessa forma, porque dessa forma não dá certo. Tanto é que ele tinha um caderno, gente, na biografia do Thomas Edison. Ele escreveu todas as formas que deu errado. Então, ele já sabia, não faço desse jeito, não faço desse jeito, não faço desse jeito. Pensa comigo no campo cerebral, no campo da plasticidade neural. Cada vez que de forma positiva ele reagia ao erro, não deu certo dessa vez, centésima vez que não deu certo. Como ele trazia isso de forma positiva, gente, a mente dele conseguia criar milhares de alternativas novas para que ele pudesse tentar. Ele teve uma mente criativa. Estude a biografia de grandes cientistas. Por que eles são tão criativos? Já fez essa pergunta? Você acha que todas as experiências deles deram certo na primeira? Isso que nem se tem a tecnologia que nós temos hoje. Não tiveram suporte de mídia, não tiveram um suporte tecnológico, nada. Mas o Thomas Edison fez do erro a oportunidade. Então, como ele aceitava isso de forma positiva, a mente dele pensava, olha o cérebro do Thomas Edison, 300 vezes deu errado, 300 vezes pode dar certo, 300 vezes eu errei, 300 vezes eu posso acertar. Então, a live de hoje vai ficar disponível no meu canal do YouTube. O canal é Gabriela Vieira de Sabiazon, é o meu nome completo. Gente, vamos pensar, mas vamos sair do campo do pensamento e partir para o campo da ação. Cabe a você gerenciar os bons e os maus pensamentos. Fica aqui o meu abraço, que essa live tenha transformado a sua vida, porque na hora que eu comecei a meditar nesse tempo, eu virei muitas chaves, eu ganhei mais impulso para traçar novas rotas.